Olá, seja bem-vindo à primeira aula de revisão de Química Geral para Engenharia. Eu sou a professora Thalita Fogaça e eu estarei com você durante essas aulas. Bom, você deve estar pensando, né? Eu sei que a química é algo que abrange muita coisa da engenharia, mas por quê? Em que ponto que isso acontece? Então, eu vou mostrar para você que existem muitas situações, se não todas as situações, a química está vinculada. Então, é importante que você entenda o porquê que, por exemplo, determinado material quebra mais fácil que o outro. Então, são situações que muitas vezes você passa, que muitas vezes está no seu cotidiano e que você não consegue entender o porquê que isso acontece. A química geral, a química básica, ela abrange a maioria dos fenômenos que a gente entende que a gente entende que está próximo da gente. Então, a química é uma ciência muito bonita porque ela explica tudo isso. Então, como eu já disse, eu sou a professora Thalita Fogaça, eu sou formada em química, sou mestre em química, então eu estarei com você durante essas aulas para mostrar para você e para fazer com que você entenda que a química é uma ciência muito diferente, ou melhor, muito excepcional, no sentido de você entender as propriedades dos materiais. É algo muito interessante e que durante as aulas que nós estaremos juntos, eu vou mostrar, eu vou passar para você alguns exemplos, algumas aplicações de como é que a química está envolvida alguns fenômenos, ou também você vai conseguir provavelmente entender por que determinadas situações acontecem aí no seu cotidiano, você vai conseguir entender a partir de agora. Então é isso. A nossa primeira aula será a respeito de átomos e tabela periódica. A aplicação da aula de hoje é a química do polietileno. Então eu vou dar algum exemplo do polietileno e você vai entender essa aplicação. O polietileno é um material que ele é muito utilizado. Ele é um material que ele é utilizado nas indústrias, é utilizado dentro de casa, ele tem muitas aplicações. E átomos e tabela periódica, ou seja, basicamente tudo tem átomos. Então, o átomo se liga a outro átomo, que essa molécula, por meio de uma ligação, vai formar um material. Então, os átomos, as ligações, as moléculas, as propriedades que tudo isso acontece, você vai conseguir entender o porquê e as aplicações. Então, vamos lá. Então, por que falar sobre átomos e a tabela periódica? Qual que é a importância desse tema na vida de um engenheiro ou na vida de um futuro engenheiro? Dos combustíveis que impulsionam as aeronaves e os nossos carros, a formação e controle de poluição do ar, as reações químicas são fundamentais para a existência, ou melhor, para a nossa existência. Então, como eu já disse, os átomos, eles estão presentes em tudo que nós fazemos. Nosso corpo é composto por átomos e moléculas que, por meio das reações químicas, faz com que nós mantemos a nossa vida. Então, tudo tem química. É difícil a gente desvincular a nossa vida da química. Não tem como. Então, pelo fato de a matéria tem átomos, tem moléculas, e é isso que eu vou mostrar para você na aula de hoje. O que conduz essas reações, que são grande parte o que somos e do que fazemos. Então, como podemos prever quais reações têm a probabilidade de ocorrer? Então, uma reação ocorre, outra reação não ocorre. Por que é que isso acontece? O que é uma reação química? Como assim reação? Então, isso a gente vai aprender durante esse curso. Nenhuma ferramenta é mais importante na construção de nossa compreensão da química do que a tabela periódica. Sua estrutura está relacionada à natureza dos átomos, ou seja, os átomos eles estão inseridos onde? Na tabela periódica. Então, para a gente entender átomos, moléculas, a gente também precisa entender a tabela periódica. Ou seja, é um lugar onde foi colocado todos os átomos e a proximidade ou não desses átomos faz com que os materiais tenham as propriedades que eles têm. Então, determinados materiais que são feitos de determinados metais, por exemplo, eles têm propriedades próximas que outros metais não têm. Então, vamos pensar no exemplo mais prático. Os metais, ouro, prata, eles têm características parecidas e são muito diferentes de outros metais, por exemplo.
Então, por que isso acontece? Eu sei que ouro e prata são metais que estão próximos na tabela periódica. Eles têm propriedades totalmente diferentes de metais que estão bem longe dele da tabela periódica. Então, para você entender também essas propriedades, é necessário você compreender mais a tabela. Como é que esses átomos estão dispostos e por que é que eles estão daquele jeito. Mas antes disso, existiam os átomos. Então, como é que surgiu essa ideia de átomo? Por que é que o átomo, existem os nomes, né, desses átomos e por que é que eles têm as propriedades que eles têm? Então, o átomo é o quê? O que tem dentro desse átomo? Existem partículas menores, que a gente pode dizer, né, são as partículas subatômicas. Então, o que tem nesses átomos e que a ligação disso tudo é que dá que os materiais adquirem as propriedades que eles têm. Quais são os objetivos, então, da aula de hoje? Definir os termos átomo, molécula, isótopo, íon, polímero e monômero. Definir as propriedades periódicas dos átomos, como quais? Raio atômico, raio iônico, energia de ionização e eletronegatividade. Descrever o modelo nuclear do átomo. Essas propriedades periódicas são as propriedades que nós observamos na tabela periódica. Escrever o modelo do átomo é como é que o átomo como que ele está organizado hoje, né? Descrever os arranjos dos elementos da tabela periódica e explicar a utilidade dessa tabela periódica. E, por fim, lá na nossa aplicação, descrever as diferentes formas do polietileno e como as suas propriedades e aplicações estão relacionadas às suas estruturas moleculares. Então, esses são os nossos objetivos. E agora, vamos iniciar. Antes de iniciar a aula, o que você precisa saber? Então, você precisa ter uma noção geral de química, uma noção básica de química. Saber que a química é composta por átomos e moléculas, que as moléculas, quando elas estão unidas, elas formam material. Mas não se preocupe se você não se lembrar de muita coisa, porque durante essas aulas que eu estarei com você, você irá compreender um pouco mais do que é a química, então você vai conseguir ter essa noção geral da química. Então vamos lá, vamos iniciar. Então aqui eu trago para você umas imagens dos modelos atômicos. Então o que eu quero que você entenda com essas imagens é daqui para cá houve uma evolução. Ou seja, eu posso adicionar aqui um outro modelo, que foi o modelo inicial, que era simplesmente isso daqui, ó. Era um átomo sem nada. Ou seja, era um átomo, era uma partícula maciça esférica, não tinha nenhuma partícula ali nesse átomo. Daqui, do primeiro modelo de átomo até o último, você pode observar que as coisas foram complicando. É igual a nossa vida. Sempre há evolução. No início, as coisas são mais simples, depois as coisas vão se complicando, ou melhor, vão ficando um pouco mais difíceis de entender. Só um exemplo básico. Armazenamento de dados. Antigamente existia, vamos pensar, talvez um pouco mais recente, no disquete. O disquete é um dispositivo, óbvio que não tão recente assim, mas cabia quase nada de dados ali dentro. Esse disquete, a partir dele, foi havendo uma evolução desses dispositivos de armazenamento de dados. Até que hoje a gente nem precisa de carregar nenhum tipo de dispositivo, porque nossos dados são armazenados em nuvem. E cabe, assim, uma quantidade extremamente alta, né, de dados. Então, depois do disquete, sei lá, veio os CDs, cada CD tinha uma capacidade ali de armazenamento diferente. Depois vieram pendrives, cartões de memória, até que hoje não precisa mais carregar nenhum tipo de dispositivo. Então, você pode perceber que antes as coisas eram um pouco mais simples e, de repente, elas foram ficando um pouquinho mais complicadas no sentido de estar evoluindo. Os pesquisadores não pensariam num cartão de memória muito pequenininho se uma pessoa não tivesse pensado inicialmente num disquete, que é algo mais robusto, né, que cabe menos dados. Então, é isso. A mesma coisa, o mesmo pensamento você tem que aplicar nos modelos atômicos. Então, o primeiro modelo atômico foi o modelo de Dalton, onde ele dizia que o átomo era uma partícula maciça esférica. Ou seja, nada menor existia. Se você pega uma pedra e quebra essa pedra em milhares de pedaços, o menor pedacinho que você obter, aquilo ali ele chamava de átomo. Então, o átomo era simples, não tinha nada ali dentro.
O segundo modelo atômico foi o modelo de Thomson. Então, esse aqui foi o segundo modelo atômico. O que o Thomson dizia? Que não, o átomo ele não era igual o Dalton falava. Então, ele estudou o modelo de Dalton e ele viu que aquilo lá não fazia muito sentido. Por quê? O que ele fez? Ele pegou um tubo e colocou duas placas. Ele colocou uma placa negativa em cima e colocou uma placa positiva embaixo. E ele passou um feixe de luz dentro desse tubo. E ele viu que esse feixe de luz se aproximava da placa com carga negativa, positiva. Ou seja, ele viu que esse feixe de luz, ele tinha características ou ele tinha partículas, o quê? Negativas, já que o negativo estava se aproximando do positivo. Então, esse tubo, que a gente chama de tubos de raios catódicos, que é um tubo do Thomson, ele dizia que o átomo, na verdade, esse feixe aqui é composto por átomos. Então, como ele viu que esse feixe se aproximava da placa com carga positiva, quer dizer que ele tinha carga negativa. Então, o modelo do Dalton, que foi o primeiro modelo aqui, ele não fazia muito sentido, porque ele viu que existia, sim, uma partícula menor, que ali dentro desse átomo aqui, ó, que ele dizia ser um material maciço, esférico, indivisível, que aqui dentro tinha partículas menores que ele chamou, ou melhor, que foi chamado de elétrons. Elétrons foi o nome dado por um outro cientista que chamou esse raio, essa eletricidade do Thomson de corpúsculos da eletricidade, por isso ele deu o nome de elétron. Então, o elétron agora, ele faz parte do modelo do Thomson, que foi chamado de pudim de passas, onde a massa seria onde tem a carga positiva e as passas seriam os elétrons, né? A carga negativa dispersa nessa massa toda. Aí, a partir do terceiro modelo atômico, a coisa foi complicando um pouquinho mais, porque foi existindo, então, propriedades diferentes. Então, esse terceiro modelo foi o modelo de Rutherford, aonde ele descobriu que no modelo atômico não existia apenas elétrons distribuídos, que deveria existir outra coisa. Por quê? Foi feito um experimento por um outro cientista e ele fez o quê? Ele colocou, agora nas extremidades, uma placa com carga positiva e na outra extremidade uma placa com carga negativa. Ele viu que existia feixes de luz que se aproximava dessa placa com carga positiva. Da mesma forma, ele viu que existia feixes de luz que se aproximava dessa placa com carga negativa. E em qual quantidade? A mesma quantidade. Então, de novo, ó, foi feito um experimento. Então, existiam feixes de luz que se aproximava da placa com carga negativa e existia feixes de luz que se aproximava da placa com carga positiva, sempre na mesma quantidade. Se tivesse 3 feixes de luz que se aproximassem da carga negativa, existiria 3 feixes de luz que se aproximavam da carga positiva. Qual foi a conclusão que ele chegou? Que a quantidade de cargas negativas que se aproximam da placa positiva e a quantidade de cargas positivas que se aproximam da placa negativa eram as mesmas. Por que as mesmas? Porque todo elemento químico, eles precisam ter as mesmas cargas porque eles são neutros. Eles não são carregados eletricamente. Então, vamos supor um elemento químico, vamos supor um elemento químico que tenha 11 prótons. 11 prótons, ou seja, as cargas são o quê? Por próton, carga positiva. Se o elemento químico tem 11 prótons, ele precisa ter 11 elétrons, ou seja, 11 cargas negativas, para que a sua carga elétrica total seja igual a zero. Então, todos os elementos precisam ter a sua carga elétrica anulada, certo? Aqueles elementos que estão lá na tabela periódica. Então, o terceiro modelo atômico, que é o modelo do Rutherford, ele descrevia isso. Ele dizia que existia cargas positivas e negativas na mesma quantidade. Ou seja, não era uma massa positiva com elétrons dispersos ali. Tinha uma parte ali ainda que tinha carga positiva e elétrons dispersos, mas de algum jeito. Então, para o Rutherford chegar nesse modelo que ele diz ali, que é o modelo proposto por ele, né? Esse modelo que está representado aí nesse desenho, ele precisou fazer outro experimento.
Que experimento foi esse? Eu vou mostrar aqui para você. Então, ele ainda estava, assim, querendo entender o porquê, né, se realmente ainda o átomo tinha uma parte maciça. Então, o que ele fez? Ele fez um experimento com o ouro. Então, ele colocou lá uma folhinha de ouro e fez com que os feixes de luz atravessassem essa placa de ouro. Então, qual foi a conclusão que ele chegou com essa placa de ouro? Então, ele viu que tinha feixes de luz que batia nessa placa e voltava. Tinha feixes de luz que atravessava, e isso ele viu que a maioria desses feixes de luz atravessavam. A mesma forma que ele viu que tinha feixes de luz que batiam em alguma extremidade e voltavam com um ângulo diferente. Então, o Rutherford viu que se o átomo fosse totalmente maciço, igual ainda o Dalton e o Thomson estavam falando, né? Que o Thomson ainda falava que a maior parte do átomo era maciça. Todos os átomos iriam bater e voltar. Não ia ter nenhum átomo, ou melhor, não ia ter nenhum feixe de luz que atravessasse. Então, vamos só relembrar, quem está batendo e voltando são os feixes de luz e não o átomo, tá? O átomo, ele estava representado pela folha de ouro. Então, quer dizer que todos os feixes de luz, a maioria estava atravessando. Alguns batiam e voltavam, alguns feixes de luz batiam numa extremidade e voltavam numa angulação diferente. O que ele percebeu? Que o átomo existia sim uma parte maciça, que foi denominado o núcleo do átomo. Então, no núcleo do átomo tem uma parte maciça, onde esses elétrons eles batem ali e voltam. Quando esse feixe de luz bate na extremidade e volta com um ângulo diferente, é porque ele está batendo bem na extremidade do núcleo. E quando esse feixe de luz passa, atravessa, é porque ele está passando por um vazio que tem no átomo. Aí que a gente chega no modelo de átomo mais atual, que é o modelo de átomo onde existe o núcleo. No núcleo desse átomo existem partículas que dão a massa para o átomo, são partículas positivas e neutras. Então, no núcleo do átomo existe prótons e existe nêutrons. E na eletrosfera existe quem? Os elétrons. Então, os elétrons mais os prótons, eles vão dar a carga neutra para o elemento químico. E existem os nêutrons para balancear ali o núcleo. Então, a parte maciça é o núcleo e a eletrosfera é onde esse feixe de luz passava, são os vazios. Então, foi aí que chegamos no terceiro modelo atômico. O quarto e o quinto modelo atômico, então, já foi denominado, já foi estudado por outros cientistas. O Bohr, ele falava em relação às camadas eletrônicas. Então, isso daqui eu vou explicar para você um pouquinho mais adiante, como é que você entende por que é que existem essas camadas nesses átomos aqui, por que é que esses elétrons estão distribuídos dessa forma, certo? Então, é basicamente isso. O que você precisa entender com a evolução dos átomos? Que primeiro, nós tínhamos um modelo atômico bem robusto, e depois um modelo atômico um pouco mais complicado, onde existem camadas, existem prótons, elétrons, nêutrons, e, por fim, o átomo, então, é composto por um núcleo. Ao redor desse núcleo existe a eletrosfera. No núcleo do átomo existe prótons, mais nêutrons, e na eletrosfera estão os elétrons, certo? Então, é basicamente isso que você precisa entender desse modelo atômico. Começou de algo mais simples e foi para algo mais complexo, e agora os átomos, então, são ditos os átomos que nós conhecemos, com prótons, elétrons e nêutrons também. Bom, como eu disse para você, o átomo, então, ele tem uma parte maciça, que é onde tem prótons e nêutrons, e tem a parte vazia, que é a eletrosfera. A parte maciça, que é onde os feixes de luz bate e volta. Então, aqui, a parte maciça, vou desenhar melhor aqui, ó. Então, aqui tem o núcleo, a eletrosfera. Então, a parte maciça, que é onde os átomos, ou melhor, o feixe de luz batia e voltava, ali é onde tem a massa do átomo, que é, então, prótons mais
nêutrons. E a parte vazia são os elétrons. Então, uma característica do átomo é o quê? Que no núcleo do átomo existem quem? Prótons mais nêutrons. A massa do átomo, então, é a somatória de prótons mais nêutrons, porque é ali que está a parte densa do átomo. Já os elétrons, eles estão na eletrosfera. Então, prótons mais nêutrons é a somatória, então, é a massa. Número atômico é igual ao número de prótons. Número atômico é dado pela letra Z, número de massa é dado pela letra A. Um exemplo, então, do ferro. O ferro, ele tem a massa 55,84. Essa massa está representada na tabela periódica e o número atômico dele é 26. O que isso significa, então? Que o ferro, ele tem 26 o quê? Então, ó, o número atômico do ferro, 26. Portanto, o número de prótons do ferro é igual a 26. Se o ferro tem 26 prótons, ou seja, 26 cargas positivas, o ferro vai ter também 26 cargas negativas, porque a carga elétrica dele deve ser igual a zero. A massa atômica do ferro é 55,845. A hora que eu mostrar para você a tabela periódica, eu vou mostrar melhor como é que você diferencia na tabela periódica o número atômico e o número de massa. E uma característica importante de um átomo é entender o que significa ser isótopo. Então, isótopo já vê aqui, ó, a letra P, que significa que isótopo significa que o elemento químico é o mesmo, certo? Porque se a gente está falando de número de prótons, quer dizer que é o mesmo número atômico. Número atômico é o seu número de identidade. Por exemplo, eu tenho o meu RG, você tem seu RG, cada pessoa tem um RG diferente, que é o número da identidade. Os elementos químicos também. Cada um tem o seu número atômico, cada um tem o seu RG. Então, o prótio, que é o hidrogênio com a massa 1 e 1 elétron. O deutério é o hidrogênio que tem a massa 2. Ele continua tendo, ou melhor, o número atômico dele continua sendo 1. E o trítio é o elemento químico que tem massa 3. A massa é prótons mais nêutrons, certo? Então, o prótio, que é o hidrogênio de massa 1, só tem um próton. O deutério, que tem a massa 2, ele tem um nêutron e um próton, ou seja, a massa é 2. O trítio, a massa dele é 3, porque ele tem 2 nêutrons e um próton. Se eu estou falando do hidrogênio, quer dizer que eu estou falando do elemento químico com número atômico 1. Então, o hidrogênio tem número atômico 1. O hélio tem número atômico 2. O lítio tem número atômico 3 e assim por diante. O ferro, ó, número atômico 26. Não existe nenhum outro elemento químico que tenha número atômico 26, se não for o ferro. Então, é isso. Então, isótopo significa que eu estou falando do mesmo elemento químico, porque o número atômico dele é diferente, mas o que é de diferente é a massa. O prótio, gente, o prótio, o deutério e o trítio são três hidrogênios que possuem características totalmente diferentes. O prótio é aquele que a gente bebe na água, então o hidrogênio que forma a água. O deutério é o que forma a água dura, por exemplo. E o trítio é um elemento químico muito radioativo. Por exemplo, é feito a bomba de hidrogênio com hidrogênio nessa forma aqui, ó, trítio. Então, o prótio a gente bebe na água e o trítio a gente não pode nem chegar perto, certo? É basicamente isso. Então, toda vez que você ouvir essa palavra isótopo, entenda que isótopo é o elemento químico com... se é o mesmo elemento químico, é o mesmo número atômico, mas as massas são distintas. Bom, a tabela periódica. Então, eu mostrei para você um pouco a respeito, né, dos elementos. Né? Aqui está a tabela periódica, eu já vou mostrar ela mais ampliada. Então, o que nós vamos observar lá na tabela periódica? O período, a família, como é que faz a distribuição eletrônica e o que seria íon, certo? Se a gente falar muito de metal, os metais formam íons. Mas como assim? O
que seria um íon? Então, vamos começar lá com a família. Família, se vocês observarem aqui nessa tabela periódica, ó, tem aqui a família 1A, depois a família 2A, aqui 3A, 4, 5, 6, 7, 8A. Famílias, vou voltar aqui. Família é toda a linha vertical da tabela periódica, certo? Então, toda a linha vertical é a tabela da tabela periódica. Período, por sua vez, são as linhas horizontais. Então, o hidrogênio, ele está na família 1A. Quem é que está na família 1A? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, vídeo, césio, frâncio. Quem está na família 2A? Berílio, magnésio, cálcio, e assim por diante. O lítio, ele está na primeira família, está na família 1A, e ele está no segundo período. Ou seja, ele está na segunda linha da tabela periódica. Período, a gente pode dizer que também é camada. Então, o lítio, ele está na segunda camada, ou melhor, ele tem duas camadas. Então, cada linha na horizontal indica a quantidade de camadas que esses elementos químicos têm. Então, o carbono, ele está na segunda linha da tabela periódica. Quer dizer que o carbono tem duas camadas. Como assim camadas? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um exemplo bem prático. Então, deixa eu mostrar aqui para você. O sódio. Onde é que está o sódio? O sódio é esse elemento aqui. Está em vermelho, em cima do vermelho. Não dá para enxergar muito bem. Mas, então, o sódio é esse elemento aqui. O sódio, o número atômico do sódio é 11. A massa do sódio, 23,9, mais ou menos. 22,9. Então, o sódio, ele está no terceiro período da tabela periódica na família 1A. Então, o sódio, 11, 23, ou 22,9, igual está mostrando aqui. Quer dizer que o menor número é o número atômico. Quer dizer que na sequência, se vocês forem contar os elementos, 1, o hélio, 2, 3, 4, ó, vão seguindo os números, vocês vão chegar no 11, o sódio está no número 11 na tabela periódica. A massa dele é igual a 23. Quer dizer que se eu pegar o número de prótons e o número de nêutrons, a gente tem esse número de massa que é igual a 23. Bom, agora tá. Como assim o sódio ele tem 3 camadas? Então, o sódio, como todo elemento químico tem o núcleo, lembram lá que a gente definiu que o átomo ele tem o núcleo e tem suas camadas. Então, o sódio ele vai ter o quê? 3 camadas. Quer dizer que o número atômico do sódio é 11, quer dizer que o sódio ele tem o quê? 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, ele vai ter o quê? 11 elétrons, porque a carga elétrica total do sódio deve ser igual a 0. Então, quer dizer que eu tenho esses 11 elétrons distribuídos nas camadas do sódio aqui. Então, eu preciso distribuir esses 11 elétrons nas camadas do sódio. Então, como que a gente vai fazer essa distribuição? Eu vou mostrar para você logo adiante como é que é feita essa distribuição eletrônica. Outra coisa que eu tenho que definir, né? Então, a distribuição eletrônica e depois o íon. Então, vamos lá. Como que a gente faz essa distribuição eletrônica? Aqui é um jeito mais simples de você entender como que é feita a distribuição eletrônica. Então, se você observar essa tabela periódica, ela está assim, ó, 1s1. Quer dizer que o roxinho é o grupo ou subnível S. Porque o átomo, ele tem o núcleo, ele tem suas camadas, mas dentro das camadas existe as subcamadas. E é dentro dessas subcamadas que estão os elétrons. Então, beleza, aqui, ó, 1s1, 1s2. O hélio, que é esse elemento aqui, ó, ele também faz parte do grupo S, do subnível S. Aí depois, ó, na segunda linha, 2s1, 2s2. Continuando aqui, ó, na segunda linha, agora a gente vem com o grupo P. O grupo P é o que está na extremidade da tabela periódica. O grupo P é esse grupo aqui, ó. Aqui no meio, como vocês podem observar em amarelo, é o D. E esses elementos do grupo F, eles estão suprimidos e eles são representados por 2 linhas abaixo na tabela periódica. Para fazer a distribuição eletrônica do sódio. Então, o sódio, se vocês lembram bem, o sódio é o elemento que está ali
na terceira linha da tabela periódica, no primeiro quadradinho. Então, o sódio termina em 3S1. Então, qual que vai ser a distribuição eletrônica do sódio? Então, a gente segue essa tabela. Só lembrando que a gente sempre começa com 1S2, que é o que está completo. Então, a gente vem aqui, ó. Vai ficar 1S2, depois vem na segunda linha. 2S2. Por que não o 2S1? Porque o 2S2 representa que o 2S1 está ali inserido nele. Aí a gente vem para esse grupo. Então, o que a gente sempre vai colocar? É sempre o múltiplo. Depois vem quem? 2P6. E, por fim, o 3S1, que é o que representa o sódio ali na distribuição eletrônica. Então, o que significa isso? Que o sódio, ele apresenta 3 camadas, que dentro da primeira camada do sódio, então deixa eu apagar, então tem 1, 2, 3 camadas, então vou representar aqui, ó. Significa que na primeira camada do sódio ele tem 2 elétrons, na segunda camada do sódio ele tem 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Então, o primeiro é o S, o segundo é o P. Aí volta para a terceira camada. A terceira camada, no subnível S, ele tem 1 elétron só. Então, o sódio ele tem 3 camadas. Na terceira camada, ele tem só 1 elétron. Se a gente quisesse fazer, por exemplo, a distribuição eletrônica do ferro. O ferro é esse elemento aqui que eu circulei, que termina ali em 3D6. Ó. Se vocês observam, o ferro está aqui. O número atômico dele é 26. Foi o que a gente já tinha definido no slide anterior. Então, aqui, o ferro, o subnível dele é o 3D6. Para fazer a distribuição eletrônica dele, então, eu tenho que chegar até o elemento aqui. Então, ó, o ferro. Começando, então, 1S2. Depois, na segunda linha aqui, ó, 2S2. Continuando na linha 2, 2P6. Depois, 3S2. Na frente do 3S2, nós temos quem? O 3P6. 3P6. 4S2. Agora, o que está à frente do 4S2 é o 3D. O ferro está no quadradinho do 3D6, então eu termino aqui a distribuição do 3D6. Para a gente fechar essa parte que eu falei para você sobre o íon, íon é quando o elemento químico ele perde elétrons ou quando ele ganha elétrons. Então, eu vou representar aqui para você. Então, por exemplo, o sódio. O sódio perdendo um elétron. Na química, o sinal mais indica que perdeu. O sinal menos indica que ganhou. Então, outro exemplo aqui, o oxigênio. O oxigênio ganhando 2 elétrons, por exemplo. Essa história de ganhar e perder elétrons eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Então, por que é que eu sei que o sódio só perde 1 elétron? Como é que o oxigênio perde 2 elétrons? Vamos voltar lá para a distribuição eletrônica que eu já tinha feito com vocês aqui. Então, o sódio é esse elemento aqui. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, essa é a distribuição eletrônica do sódio. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. O sódio está perdendo 1 elétron, portanto, ele é um cátion. Então, quando perde elétron, ele vira cátion. Cátion perde elétrons. Como que fica a distribuição eletrônica do sódio? Ele perdeu esse elétron. Portanto, a distribuição do sódio vai ficar 1S2, 2S2, 2P6. Só lembrando que a camada 3 ainda existe, o que não existe é elétron. Tá? Então, a terceira camada do sódio ainda está ali. Ele não perde camada porque perdeu elétron. Um outro exemplo, para a gente fechar, oxigênio. Olha onde é que o oxigênio está. Ele está aqui, ó. Então, para a gente fazer a distribuição dos elétrons do oxigênio. Então, o oxigênio ele está aqui, ó, no quarto quadradinho aqui, da primeira linha na horizontal, segunda linha, né? Então, o oxigênio é esse elemento aqui, ó, 2P4.
Então, como que fica a distribuição? 1s2, 2s2, 2p4. Então, essa é a distribuição do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. O oxigênio, ele é o quê? Um ânion, porque ele está o quê? Ganhando. Então, o ânion ganha elétrons. Então, o cátion perde elétrons e o ânion ganha elétrons. O oxigênio ganhou 2 elétrons. Se ele tinha 4, a gente soma 2 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p6. Então, a forma ânion do oxigênio é essa daqui. 1s2, 2s2, 2p6. Bom, a gente fecha esse primeiro bloco da nossa primeira aula. Logo em seguida, eu volto com você para a gente continuar algumas outras características e descrições da química geral, para posteriormente a gente fechar com o exemplo da química do polietileno. Então, fiquem aí. Daqui a pouco a gente volta com a próxima parte, com o bloco 2 da primeira aula.